Olá! No programa de hoje eu vou falar de inconsciente coletivo familiar, inconsciente coletivo do país de origem. E são muitas histórias. Será que você patina porque você está honrando todo mundo? Não saia daí, logo depois da vinheta. Olá! Você sabia que às vezes a sua vida não está indo para frente? Eu vou fazer a composição aqui, tá? Então, você é esta pessoa. Aqui tá os seus ancestrais. Quero pegar um aqui que tem, que é a árvorezinha. O inconsciente coletivo familiar. E aqui seu pai, sua mãe, né, no caso, e seu pai, tá? E a sua vida não vai para frente. Você já fez de tudo, sua vida não vai para frente. Sua vida não vai para frente porque você tá preso a histórias que aconteceu antes de você. Nesse livro aqui, lançamentíssimo pela editora Lunai, beijos para Samira Chaine e para Miriam Morato, donas da editora Lunai. Nesse livro, quando eu vim para a editora Lunai, porque ele foi publicado primeiro independente e em janeiro desse ano eu vim para a editora Lunai, e aí quando eu vim, veio a proposta, Dani, vamos incluir mais 7 autoconstelações? E aí eu vim com a proposta para a editora, e eles toparam, de 7 autoconstelações de inconsciente coletivo, tá? 7 autoconstelações de inconsciente coletivo de país de origem. Por quê? Porque isso impacta na minha vida. E por mais que eu não queira, aquilo impacta. Então eu vou dar um exemplo das minhas ancestralidades para ver se vocês se identificam primeiro, tá? Então, a minha origem é 100% europeia. Por parte de avô paterno é português e avô materno também, de Souza Pires, né, português. Aí nós vamos para as avós maternas. A avó materna minha, né, as duas avós, a materna e a paterna. A avó materna, ela carrega a origem 100% espanhola, tanto o pai quanto a mãe dela eram espanhóis. Já a avó Celina eu entendi o porquê que essa mistura é bom. Tem 3 origens. Por que eu entendi? Porque eu fui na Europa e vi que esses 3 países fazem fronteira e que você, às vezes, tipo 10 minutos numa cidade, tem uma parte ali que faz a fronteira, você dá um passo para um lado, você está num país, um outro passo para o outro lado, está no outro país e assim vai. Então, o meu bisavô, todos eles vieram para o Brasil para trabalhar na lavoura do café no lugar dos escravos. Então, o meu bisavô, pai da avó Celina, era suíço. A minha bisavó, mãe da avó Celina, alemã. Até aí tá tudo certo. Só que aí que tá, a avó Celina, ela ficou viúva do meu avô Mauro em 1979. Eu era muito pequena. E em 1982, ela casou com meu outro vô, que eu também me considero parte. E aí que tá. Poderia falar, então eu carrego os italianos de coração. Não, eu carrego os italianos de verdade. Por quê? Eles eram primos de primeiro grau. Então, na parte ali da avó Celina, também tem italiano. E aí nós vamos falar de inconsciente coletivo, tá? Cada país tem um inconsciente coletivo diferente do outro. Então, pela minha ancestralidade, tá? Pela minha ancestralidade, português, tá? São os desbravadores, colonizadores desse país. Mas qual era o inconsciente coletivo deles? Eles chegavam aqui e, gente, abusavam das índias, porque eles viam elas sem roupa e a cabeça poluída deles. Então, eles cometiam violência sexual contra as índias. Então, isso vai para o inconsciente coletivo da gente e a gente carrega
esse padrão de abuso, desde a colonização do país. Isso vai impactar o que na tua vida? No meu caso impactou porque eu infelizmente sofri esse tipo de violência, em abuso sexual. Não estou garantindo que vai acontecer com todo mundo abuso sexual, mas pode acontecer outros sistemas de abuso, como abuso de incapaz, pessoa que sofre violência doméstica, de pais agressivos, crianças, né? E quando adulto, ela se permite ser, assim, toda pessoa que foi abusada, independente se foi sexual ou se foi de violência psicológica, qualquer tipo de abuso que foi permitido, quando adulta, essas pessoas não são vistas e são abusadas no trabalho. Pois eu posso fazer um programa só sobre isso, tá? Que esse livro aqui, eu tenho um capítulo só sobre vícios e abusos, explicando como que funciona isso inconscientemente e o porquê que você não consegue dizer não para o pedófilo e permite o abuso. Comigo, esse negócio foi tão forte que com 35 anos, gente, já era uma mulher adulta, eu permitia o abuso. Porque quando acontecia, eu voltava a ser a criança de 6 anos. Isso que quando eu fui fazer formação em hipnoterapia, em hipnose, é um regredindo o outro. Aí quando chegamos no módulo de regressão, eu voltei no tempo e voltei numa casa quando começaram os abusos. Fui perguntar para minha mãe que ano que a gente tinha morado naquela casa. Minha mãe falou que foi entre 1975 até 1977. Então, com 2 anos eu comecei a ser abusada sexualmente, porque eu lembro de memórias que eu só acessei via hipnose, né? Eu só lembrava dos 6 anos para frente. O que vinha antes não me vinha na minha memória. Mas o abuso começou com 2 anos. E isso é muito triste, né, gente? É muito triste. E eu passei por isso. Só que eu não quero que a minha filha passe por isso. Então, com a constelação familiar, eu tenho como cortar tudo isso. E aí, liberar. Então, se você conhece alguém que passou por esse tipo de coisa e tem a sua criança ferida, outra coisa, eu não atendo criança, só atendo adulto. Adulto com a criança ferida, tá? Não consigo atender criança porque eu não tenho preparo nem pós-graduação para isso. Eu tenho só na área de adulto, atendendo depressão, vícios e abusos, e sou muito boa para atender isso. Estou trazendo isso porque é bom eu trazer isso para o campo, porque se você passa por isso ou conhece alguém que passa, e a pessoa... O que acontece com um adulto que foi abusado sexualmente na infância e não soube lidar com isso? Ou qualquer outro tipo de abuso, tá? Violência psicológica e tudo. Ele não consegue ser visto, então é aquela pessoa que não dá certo em lugar nenhum. É aquela pessoa que tem dificuldade em mostrar o seu talento, mostrar, porque ele não se acha digno de ter sucesso. Então, se você conhece alguém que passa por isso, pode me procurar, tá? No final do programa tem o meu WhatsApp, o meu Instagram. É só me chamar que eu tô com o coração cheio de amor para te atender. Então, no inconsciente coletivo, tá? Português no Brasil, não estou falando lá em Portugal, estou falando no Brasil, o inconsciente coletivo é esse. Aí nós vamos para a parte do inconsciente coletivo dos indígenas, que são os verdadeiros donos dessa terra. É muito inconsciente coletivo de revolta, de injustiça, porque tiveram as suas terras roubadas. O que os bandeirantes aqui em São Paulo tem um culto a esses bandeirantes, e rodovia dos bandeirantes, Avenida dos Bandeirantes, por sinal eu moro perto dela, é tudo dos bandeirantes, estátua Borba Gato. Eles foram verdadeiros assassinos. Eles entravam dentro das tribos indígenas, matando a tiro todo mundo que estava ali, e assim desbravaram o nosso Brasil. Essa é a história verdadeira. Abusavam das índias, porque eu não quero falar a palavra aqui ao vivo, mas é E e termina com O e vocês já sabem o que significa. Matavam crianças. Essa é a história, tá, dos bandeirantes que desbravaram o Brasil. É muito triste, tá? Mas foi isso que aconteceu, tá? A nossa cidade de São Paulo foi inteirinha dizimada as tribos que aqui viviam. É muito triste isso, gente.
mas é verdadeiro, não tem para que eu ficar mentindo para vocês. Essas histórias então no consciente. Então a pessoa da ancestralidade indígena muitas vezes é uma pessoa revoltada, se sente que o mundo deve para ela. Gente, eu tô falando a nível de inconsciente coletivo de país de origem racial, tá? Então tem esse padrão. O povo africano eu já falei muitas vezes, né? Ele cabe um programa só dele. Eu não vou conseguir falar das outras origens, eu vou falar no próximo programa, porque foi muito rápido. Eu vou continuar esse programa no próximo programa. Eu vou falar da origem africana e das origens europeias, que não são as portuguesas e as indígenas, tá? Que ficou nesse daqui, ficou mais as portuguesas e indígenas. As demais culturas eu vou falar no próximo programa. E recadinhos da semana. Nesta semana, no dia 16, ou seja, amanhã, 16 de julho, é o lançamento do livro Na Sinfonia do Amor, no Café das Coisinhas, que fica na rua Estado de Israel, atrás da Sena Madureira. Se você entrar no meu Instagram, @DanielaPiresConsteladora, é o primeiro flyer. É só você pegar e baixar aquele flyer que está no Instagram e chegar lá que você vai me ver. Eu vou estar autografando todos esses 4 livros, vão estar com desconto de até 30% em cada título. E você vai bater um papo comigo lá, vai tomar um café, que o lugar é maravilhoso, e a gente vai conversar. E cada uma das pessoas que comprarem qualquer um dos meus livros ganha uma pergunta no Oráculo das Entidades Terra. O único oráculo que você vê o problema e trata na hora. Vejo vocês amanhã lá no Café das Coisinhas, na rua Estado de Israel. Beijos!